Graça e paz, estamos de volta, temporada nova, Pastor Zait, estúdio novo, tudo melhorado, né? E aí, pastor, animado? Nossa nova temporada? Animado, muito bom agora, novo ambiente, a gente poder dar a partida aqui para essa nova temporada. Verdade, né? Um upgrade legal aí. E nós vamos começar essa nova temporada, né, com algumas mudanças. E essa temporada nós vamos marcá-las por capítulos, tá, ok? E o nosso primeiro capítulo, capítulo de abertura, nós vamos trazer um tema que eu acredito que é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre murmuração. Então, acompanha conosco aí e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amém? Bom, vamos lá. Falar sobre murmuração, pastor Zait. Eu quero trazer um texto aqui, inicial, para a gente começar a identificar o que eu vou chamar de portas para murmuração. Vai ser, digamos aí, o aspecto inicial desse assunto. O texto de Judas, lá no verso 16, ele vai nos informar o seguinte, diz assim, ó, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aqui eu percebo que há algumas características, né, que Judas ele nos apresenta sobre essa ação do que eu vou chamar de espírito, e logo depois eu vou explicar a razão, desse espírito de murmuração que pode estar atuando ali na vida de alguém, né? A nível de abertura, pastor Zait, como que você vê, né, que portas, né, podem ser aí abertas, né, para a ação da murmuração? O que você tem para falar para nós aí, a gente iniciar aí falando sobre essas aberturas que podem dar aí ocasião para esse espírito de murmuração manifestar na vida de alguém? Murmuração, ela sempre levou o povo de Deus na palavra, na história, né? Quando você pega lá no Antigo Testamento, quando o povo saía do Egito, né? A murmuração foi uma das principais causas daquele povo ele não conseguir entrar na Terra Prometida, né? Eles foram muito queixosos, né? Da maneira como Deus estava levando eles. Eles desejavam, né, que as coisas fossem diferentes ou que parecidas com o que eles já estavam acostumados, né? E quando não foi conforme o que eles planejaram, veio várias murmurações, né? Então a murmuração ela serve para destruir o plano de Deus nas nossas vidas. É fato, né? É fato. Assim, isso é um ponto importante deixar marcado aqui, né? A gente vai acabar aprofundando um pouco mais nesse aspecto, mas isso é muito relevante entender que a murmuração ela destrói os planos de Deus na nossa vida. Isso é muito forte e muito real, né? Esse texto de Judas que nós lemos aqui, ele nos aponta algumas coisas muito interessantes sobre essas portas, tá? Que podem, se a gente não vigiar, essas portas vão ser abertas e vão dar aí luz, voz a esse perfil de murmuração. Então vamos lá. A primeira que eu quero falar é o descontentamento, né? Começa ali o texto de Judas dizendo: queixosos da sua sorte, descontentamento. Pois bem, o descontentamento, eu entendo que ele nasce de duas possibilidades, pastor Zait, né? Primeira, a ineficiência. E aqui tem uma frase que eu quero até deixar para todos aqui, né, o pessoal que nos acompanha aqui.
que diz o seguinte: você pode não estar onde desejou estar, mas está exatamente onde suas escolhas o levaram. Então, um dos aspectos que abre porta para o descontentamento é quando eu sou ineficiente quanto minhas decisões, quanto as minhas, enfim, as minhas escolhas, e começo a ficar insatisfeito por causa do caminho que a minha vida levou, né? Mas o primeiro passo, eu entendo, pastor Zait, e aí me ajuda aí a comentar sobre isso, o primeiro passo para que eu possa resolver a questão da ineficiência na minha vida é eu aprender com as escolhas ruins que eu fiz no passado e começar a tomar decisões melhores no presente. Será que se a gente ficar olhando para o passado e apenas, sabe, murmurante ou reclamante ou, enfim, se sentindo inferiorizado com as questões do passado, isso vai resolver alguma coisa para mim no presente, pastor? Você acha que resolve? Nunca resolve. Nossa. Na verdade, paralisa a pessoa, né? Ela deixa de dar prosseguimento à sua vida, exatamente porque ela fica presa ali naquele Não sei. pensamento, né? É. Ah, por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado? Por que que não foi diferente? Mas foi uma questão de uma escolha errada, né? Todos nós estamos sujeitos a fazermos escolhas erradas? Sim. Estamos, né? Mas a questão é que não podemos parar porque erramos. Nós temos que buscar em Deus a forma de fazer correto e caminhar, né, nessa direção que Deus dá, né? A palavra de Deus, ela está aqui para nos orientar como um mapa na nossa jornada, e toda vez que a gente sair da rota, a palavra vai nos trazer a direção correta novamente, né? Não pode ser paralisante, né? Então, assim, tomei decisões ruins na minha vida. Acabei, enfim, algumas coisas acontecendo do jeito que eu não queria. Não adianta ficar olhando para trás, né? Não no sentido de ficar paralisado, chorando no canto, porque a sua vida não está como você gostaria que estivesse. É necessário tomar decisões melhores. E aqui, a nível de orientação, eu quero deixar aqui três dicas, né, três aconselhamentos para que você melhore na sua tomada de decisões, a fim de que a ineficiência no objetivo da vida, no sentido de buscar ter uma vida agradável e tal, não seja aí para você uma tentação para murmurar. Então, tome decisões melhores. Eu vou te dar 3 dicas relacionadas à questão de tomada de decisão. Primeira dica, seja paciente. Uma das coisas que faz as pessoas tomarem decisões ruins na vida é a ansiedade. É fazer as coisas de forma precipitada. Então, em primeiro lugar, tenha paciência. Seja paciente, não tome decisões, sabe, abruptas, decisões sem reflexão, né? Eu ouço algumas pessoas comentando, mas essa oportunidade, se eu não aproveitasse... Falei, olha, se essa oportunidade, ela era emergencial, como você está pontuando aí, você tem que entender o seguinte: a porta que Deus abre, ninguém fecha, não é o que a Bíblia diz? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se Deus tem algo para você, Ele não vai quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, o primeiro passo é esse, é entender que tudo está no controle de Deus. Não existe essa coisa, e eu não creio assim, pelo menos, né? E de que, não, se eu não fizer agora, e porque tem que ser agora. Não, peraí, se Deus tem isso para a sua vida, isso vai acontecer dentro de todos os pilares e princípios que Ele estabelece, ponto final. Então, tenha paciência. Segundo, escute as pessoas. Quando eu digo escute as pessoas, procure ouvir o que as pessoas falam sobre esse assunto. Não é? Às vezes a pessoa quer comprar alguma coisa, vá no YouTube, converse com alguém que entende, procure informações, levante informações sobre esse aspecto que você precisa decidir. E, principalmente,
A primeira coisa, a primeira pessoa que você precisa ouvir, ouça o Senhor. Coloque em oração, ouça Deus. Quando eu falo de ouvir as pessoas, é para que você aumente o nível a quantitativo de informações que você tem sobre determinado algo. É como uma coleta de informações. Você nem precisa falar que você está buscando alguma coisa, você está querendo informação sobre algo. É importante ter informação, mas a principal voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Entender se o Senhor tem ali realmente falado com você. A Bíblia, busque a palavra de Deus. E por fim, a terceira dica é: tenha firmeza. Às vezes as pessoas já têm ali uma palavra, já entendem alguma coisa, só que elas ficam com medo de tomar decisão, com medo de errar, com medo de estar equivocando. Se você seguir o critério, foi paciente, não está agindo de forma precipitada, venceu a ansiedade, se você está ouvindo a Deus, colocando em oração, se você buscou levantar as informações que você precisa ter para aquela tomada de decisão, tá? E é lógico, eu estou sendo simplista aqui, né? Existem muitas outras dicas que eu poderia dar, mas essas três eu acredito são muito valiosas. Então, assim, seja firme, vá, decida, toma a decisão. E se errar? Pode ser que você erre? Pode ser que você erre. Mas pelo menos você seguir os critérios que você deveria seguir. Então é importante a gente entender que. Por que eu estou falando errar? Porque o medo de errar não pode paralisar você, né? Alguns processos da vida a gente vai errar. Vamos tomar decisões ruins na vida às vezes. Mas isso não pode paralisar você, não é? Você tem que voltar para o prancheta e ver onde é que eu errei no processo aqui. O que talvez eu falhei. E assim seguir. Então a ineficiência, né, é uma coisa que nós temos que combater. O segundo aspecto, pastor Zait, que eu entendo que pode produzir o descontentamento e assim abrir porta para a murmuração, é a ingratidão. Não aceitar o caminho que Deus propôs para você. E ingratidão, pastor Zait? Que falar disso aí, hein? A pessoa que age como ingratidão é uma insatisfação, né, que é gerado por não atingir um objetivo ou alguma situação que ela desejava na vida. E aí começa a ficar queixosa, né? É. E isso aí pode gerar várias doenças psicossomáticas na pessoa, onde ela pode desenvolver quadros psíquicos assim que pode levar à depressão, né, a surgir até doenças no corpo sem causas aparentes, né, simplesmente porque ela deixou de ser grata, né, de agradecer a Deus pelo as coisas mais básicas e simples que ela tem e está sendo suprida, e às vezes ela coloca a expectativa em algo que, né, não é para ela, não é a vontade de Deus para ela, e fica tentando quebrar a cabeça, tentando alcançar uma coisa que não é o que Deus deseja, e vai gerar toda uma dificuldade, um quadro todo de perturbação na sua alma, o próprio indivíduo perturbando a si mesmo por não conseguir algo, e vai ficar insatisfeito, vai ficar murmurando, vai ficar às vezes até se isolando, porque simplesmente pela questão de não ter, né? E não verifica a questão de quem ela é em Deus, né? A ingratidão realmente é uma situação muito ruim, né, de se experimentar. Eu quero trazer um texto aqui de Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, a gente tem muito motivo para ser grato, né? Temos muitos. Temos muito motivo para ser grato. E às vezes a gente se apega a algumas situações.
para poder reclamar e não aceitar um caminho que Deus propôs para nós, porque não é aquilo que a gente esperava. Então, eu entendo que a gente tem a vida, né? O Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor nos possibilitou tantas coisas. É lógico, existem os desafios da vida, existem as aflições, os reveses da vida. Contudo, um coração grato, a Suzette citou aqui a questão das doenças psicossomáticas, a gratidão é um bálsamo para a alma, alguém que é grato, sabe, pelas pequenas coisas da vida, sabe, por um momento que você teve ali com sua família, por ter, sabe, capacidade para poder ir para o trabalho, de você ter acordado vivo. Ah, pastor, mas eu tenho problemas A, B, C e D. Sim, a vida ela tem essas questões. Porém, você ser ingrato só vai piorar tudo isso. Então, você tem problemas para resolver? Bem-vindo ao mundo, todo mundo tem. Agora, aprenda a ser grato pelas coisas das quais, sabe, pequenas, mas ali é a mão de Deus na sua vida. Seja grato, seja grato. Gratidão é libertadora, né? E fecha a porta para a murmuração, que é o mais importante. Um segundo aspecto, pastor Zati, saindo aqui do descontentamento agora, descontentamento pode ser gerado aí pela ineficiência ou pela ingratidão. A primeira porta que pode ser aberta para a murmuração. A segunda porta é a concupiscência. E o que seria isso daqui, né? Que Judas está falando, né? Aqui a porta da murmuração é aberta pela chave da concupiscência, ou seja, o desejo pelo proibido. E como é proibido, vem a murmuração contra Deus, né? Em querer aquilo que ele determinou pela sua palavra que não se pode ter. E aqui é interessante esse ponto, né? Então a pessoa murmura porque ela deseja aquilo que Deus proibiu, aquilo que Deus falou, não pode. E aí tem gente hoje aí no nosso mundo, nesse mundo incrível aí da igreja do século XXI, que aí, né, de alguma forma, manipula a Bíblia para poder abranger mais um pouco além aquilo que a concupiscência dele quer para satisfazer o seu eu, né? E aí, assim, né, para que eu possa fazer aquilo que eu não posso fazer com a minha consciência mais leve, então nós vamos manipular a Bíblia para ela liberar aquilo que claramente ela não libera. Esse exercício, essa ginástica aí que alguns tentam fazer com a Escritura Sagrada, com a Bíblia Sagrada, para poder fazer com que haja mais espaço, né, de alcançar coisas, de ter coisas das quais a Bíblia reprova. O que falar sobre isso, pastor? Desejar aquilo que Deus proibiu e por conta disso a pessoa murmurar contra Deus, hein? É uma questão aí que ela prejudica a alma da gente grandemente, porque nós já temos uma resposta de Deus que é não. Sim. E aí você quer entrar por aquela porta que Deus falou para não entrar. Né? Isso vai fazer com que a pessoa ela esteja lutando contra Deus. É verdade. É como Deus chegou para Paulo e falou: você não pode recalcitar contra os meus arguilhões, você não pode lutar contra mim. Né? Ter Deus como oponente não é uma coisa nada boa. Não? Então, assim, a pessoa tem que verificar se o que ela deseja é adequado, né? Se não tem uma proibição. Se já tem uma proibição, né? É pecado ir contra, né? Aquela palavra, Deus coloca limites de segurança para a gente. Se Deus disse não, não é para nos prejudicar. É exatamente para trazer benefícios para a nossa vida. E a gente tem que verificar se a nossa mente ela está andando com os propósitos do alto, das coisas de cima, ou se a gente está querendo se igualar a todo mundo aqui.
né? E nós sabemos que o mundo ele não tem um pensamento de Deus, né? O próprio Jesus ele afirmou que o mundo ele nos odeia, que os planos que o mundo tem são totalmente distantes daqueles da vontade de Deus, né, para a nossa vida. E a gente tem que buscar saber qual é a vontade e não querer ultrapassar a vontade de Deus para não estarmos lutando contra o próprio Deus. É verdade. A concupiscência, e é impressionante, né? Como muitas vezes as pessoas criam argumentações, sabe, extremamente bem elaboradas no sentido de uma ginástica, né? Como os fariseus faziam, né? De tentar manipular essa verdade de Deus para que aquilo de alguma maneira o que o proibido não seja mais proibido, né? Não, o que não pode é embriagar, tomar um vinhozinho de vez em quando não tem problema, né? Então cria-se uma construção egóica, né, para poder aprovar o que Deus reprova. Então, como o pastor Zaid falou, olha, não é bom negócio lutar contra Deus, não, né? E em algum momento essa porta vai abrir a luz aí para a murmuração, porque você não consegue simplesmente renunciar àquilo que te faz mal. Deus não está proibindo nada que seja para o nosso bem, para o nosso sofrimento, para o nosso tormento. Não, ele está dizendo, olha, faz mal, isso não é bom para você, isso não gera, como a gente leu no texto, todas as coisas cooperam para o bem. Bem ali não está falando de conforto, o bem ali está falando sobre saudável. Então, olha, todas as coisas vão cooperar para te deixar saudável. Então, a lei do Senhor é para te deixar bem, é para te deixar saudável, é para te deixar lúcido. Então, ele está falando para você abrir mão daquilo que não presta, daquilo que vai te fazer mal. É isso. Então, a minha falta de percepção disso daí mostra o quanto imaturo nós ainda estamos, né? Bom, e por fim aqui, eu quero falar também sobre os sintomas. Então, nós falamos de duas portas aqui que são abertas para a murmuração entrar, descontentamento e a concupiscência. Agora, os sintomas talvez possam mostrar que o espírito da murmuração está aí batendo na porta forte, né? Judas, ele vai dizer o seguinte, a boca diz coisas arrogantes, muito arrogantes. Tá. O que isso quer dizer? A palavra aqui, ela traz um entendimento sobre uma linguagem sem moderação. A palavra arrogante, né? Ela traz o entendimento, o sentido de uma linguagem sem moderação, exagerada, bombástica, né? Então, isso aqui seriam como sintomas, tá? É igual quando a gente começa a perceber que está ficando gripado, você começa a ter uma coriza, começa o corpo ficar um pouco mole, sabe? Que está querendo chegar aquele resfriado. Pois é, esses sintomas aqui, eles são disso daí. Essa linguagem sem moderação, essa fala exagerada, bombástica, sabe? Dramática demais. Geralmente esse tipo eu vou chamar isso de disfunção, porque eu creio que começa a mostrar que tem alguma coisa ali que está começando a querer manifestar, tá? No nosso interior, no sentido de um comportamento de influência da parte do inimigo, sabe? Esse exagero de sempre estar olhando para as coisas e para as pessoas sabe, com uma fala sem moderação, com uma fala, vamos dizer assim, até mesmo agressiva, até mesmo ofensiva, né? De crítica, de julgamento, sabe? Cuidado. Cuidado, porque são sinais que o espírito de murmuração ele está querendo dominar e agir aí, tá? Isso é muito importante, né? Quanto a isso, pastor Zaid, você concorda comigo? Esse tipo de fala, ele procede de um cristão que precisa estar alinhado com Jesus? Essa fala de juízo, o que você pensa disso aí? Não, de maneira nenhuma, né? Nós temos que ter um coração
que seja humilde, né? E não altivo, soberbo, jamais. A palavra condena isso. E aí nós vemos que essa questão da pessoa começar a falar de forma arrogante, né? É aquela situação em que a pessoa começa a ser crítica demais, né? Aquela crítica que se torna ácida, né? Ela começa a olhar para o corpo de Cristo e ver defeitos em todos os lugares, e aí começa a expressar isso para as pessoas ao seu redor, e uma coisa que vai contaminar, né? Contamina. E isso não vem de Deus, né? O Espírito de Deus, a sabedoria que vem do alto, Tiago vai dizer que primeiramente ela é tratável, né? É pura, pacífica. Então, nós temos que nos basear nisso e não ficarmos endurecidos, né? Com a cerviz levantada, endurecida, porque a gente está insatisfeito com alguma coisa. As nossas insatisfações têm que ser levadas até Deus e resolvidas diante de Deus, no altar de Deus, porque senão, se nós passarmos a levar para o nosso próximo, não vai ter cura dentro de nós. É isso mesmo. Então, a gente vai ficando por aqui, esse primeiro capítulo sobre o espírito da murmuração. Então, continua conosco, você já sabe, não é? A nossa caminhada aqui nesse primeiro, nessa primeira momento nosso ainda vai ter alguns capítulos a mais. Então, fica com a gente aí, viu? Acompanha com a gente aí que tem muito papo bom aqui, né? E muito café também. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.